Olá pessoal, então hoje nós vamos começar entendendo essa questão de duas palavras no hebraico, o Aleph, não é? E o Tav, ou seja, essas duas letras aqui, ó, em hebraico. Lembra que eu falei na madrugada? Ó, eu tenho essa letra aqui, que é o Tav, ok? E tenho essa letra aqui, o Tav, e também tenho a outra letra, que é essa daqui, que é o Aleph, ok? O Aleph, aqui em hebraico. O Aleph, ok? Essas duas letras aqui no hebraico vão formar uma partícula. Só que, através dessa partícula nos textos hebraicos, dentro das escrituras, nesse contexto de escritura sagrada, muitos messiânicos ou cristãos, aqueles que acreditam que Yeshua é Deus e que ele esteve na criação do mundo, vão se apropriar dessa partícula aqui em hebraico, o Aleph e o Tav. Por que eles vão se apropriar dessa partícula do Aleph e o Tav? Para dizer que é Jesus, ou indica Jesus como Deus no princípio da criação. Porque o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E o Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Porque também Jesus vai dizer lá no Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega. Lembra disso? Aí é em grego, ok? Só que quando a gente coloca essas palavras de Jesus no hebraico, aí a situação muda um pouco, né? A questão da cosmologia, a questão da coisa mística, do simbolismo. Olha, então ele disse: eu sou o Aleph e o Tav. É o começo e o fim, o princípio e o fim. Então quer dizer que ele esteve na criação, ele é Deus. Muita calma nessa hora. Aí agora você vai dar um pouco de razão para a análise gramatical, não é? Também dos judeus, dos rabinos. Beleza? Você vai entender. Porque a gente tem que começar entendendo o que é uma, perdão, o que é uma partícula. Então vamos lá. Partícula em gramática é uma palavrinha muito curta, não é? Que não tem significado próprio. Começa por aí, não tem significado próprio. Hã? Mas serve para quê? Para dar função às outras palavras na frase, beleza? Então, ela não descreve, a partícula não descreve nada como objetivo, ela não descreve nada como objetivo, ela não age, não é, como verbo, não é um nome como substantivo, por isso que os rabinos não aceitam essa a associação de que o Aleph e o Tav é Jesus que está ali, né? Eu vou mostrar depois, eu vou ler, escrever aqui os versículos que trata disso, tá bom? De Gênesis. Então, não é como substantivo, um nome próprio, ela apenas organiza a frase. Definições, então, de uma partícula em gramática. Partícula, palavra pequena, sem significado próprio. Ela é usada para indicar função, apenas isso. Vamos agora ver os exemplos de partículas em línguas diferentes. Em português, etc, etc. Precisa aprender um pouquinho de gramática. Não é só questão da crença, da fé, a palavra de Deus e tal. Porque a palavra de Deus foi escrita, e foi escrita por gramática humana. Então, precisa estudar também a gramática, a etimologia das palavras, tudo isso. Tá bom? Vamos dar uma pausa agora que eu vou entrar com a definição aqui, como que coloca o exemplo de partículas em línguas diferentes para você entender, beleza? Bom, então vamos lá. Os exemplos, né, de partículas em idiomas diferentes. Eu escolhi 3 idiomas: o português, o hebraico e o grego. Ok? Então nós temos aqui exemplos de partículas em línguas diferentes, beleza? Em português, nós temos esses tipos de partículas, ok? O que, o se, o de, o lhe e o te.
e o a. Só que o a é usado só quando ele faz uma ligação, não é? E não como um artigo, não é? Um exemplo. Eu quero que você vá. Aqui o a está junto com... É uma partícula. Aqui o a está junto com o v, ok? Vá. Então ele vai ligar. Eu quero que você. Eu quero que você. Então, vá, ok? Não tem significado, mas liga duas orações, ok? Muito bem. Agora vamos dar uma olhada no idioma hebraico, né? A partícula et. Sim. Agora em hebraico, como eu disse. Então, mais propriamente o hebraico bíblico, tá? Hebraico bíblico. Aqui eu tenho o Aleph e o Tav, ok? E o Aleph e o Tav forma a partícula que você já conhece, que é essa partícula que nós falamos et, ok? Não significa nada. Presta atenção nisso. Isso é gramática, tá? Não vamos espiritualizar a coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que é gramática pura. Não significa nada. Só indica que a palavra que vem depois é o objeto direto da ação. Exemplo. Eu tenho aqui essa palavra aqui é em hebraico, ok? Eu tenho essa palavra aqui em hebraico, não é? E essa palavra aqui em hebraico, ela é assim: Vayaré Elohim et Haor. Vayaré Elohim et Haor. Ou seja, Elohim é Deus. O et, ó, Vayaré Elohim et Haor. E viu Deus a luz. Vayaret Elohim et Haor. E viu Deus a luz. Haor, em hebraico, é luz. Tá bom? É só isso. Só serve para isso. Tá? Na gramática hebraica, dentro do contexto bíblico. Et. Ok? E viu Deus a luz. Aqui é só uma partícula marcadora, sem tradição. Vamos dar uma olhadinha agora na partícula no idioma grego. Depois nós vamos passar para os versículos aí, onde os messiânicos querem forçosamente atrelar, fazer a junção, a conexão entre a partícula et com Yeshua, com Jesus. E por que que eles fazem isso? Ok? Vamos para o grego agora. Bom, e por último, a gente tem aqui o idioma grego. Está sendo bem reduzido, tá? Para não tomar muito tempo. Então, no idioma grego bíblico, né? Partículas comuns. Né? Nós temos o de, tá vendo? Lembra em português, o de, e aqui o de em grego. Né? Porém, de, mas, de, às vezes, não é traduzida, ok? E temos o gar, aqui as letras gregas, aqui, e a fonética transliterada gar, ok? Pois, porque, e portanto, não é? Só para ligar ideias, ok? Só para ligar ideias, tá bom? Espero que você tenha entendido que partículas não indicam substantivo, não indicam nome próprio, não indicam um ser. Elas servem só para complementar ali o objeto, como foi ensinado desde o começo, desde do início dessa live. Agora vamos partir para a questão bíblica. Por que é que associam a partícula et? Por que é que associam essa partícula aqui, não é, a Jesus? Eu já disse aí nos vídeos anteriores, mas vamos entender bem isso, né? Por que será? Porque é que essa partícula aqui em hebraico, não é? O et é ligada a
ligada a Yahushua. É ligada a Yahushua. Ou, como dizem, não é? Yeshua, não é? Romanizado por Jesus. Vamos entender isso agora no próximo vídeo? Bom, então, só para concluir essa parte, a gente já vai entrar na parte bíblica, né? Do hebraico bíblico, só para concluir essa parte, senão vai ficar muito chato, né? E tem pessoas que ainda não terminaram os seus estudos, ainda estão no ensino fundamental, né? Ou, enfim, não estudaram, então não vão compreender essa parte, tá bom? Enfim, por que partículas existem? Por que elas existem, né? Porque uma língua, um idioma precisa de palavras que ligam frases, é o caso que a partícula ajuda, ela liga frases, indiquem relação entre sujeito e objeto, não é? Marquem tempo, contraste, causa, etc. Organizem a estrutura da frase. Isso é a função também, a partícula faz isso. Mas sem necessidade de conteúdo lexical. O que é lexical? Lexical é significado próprio. Tá bom? Então, aqui nos encerra e vamos começar agora a parte bíblica. Vamos entender essa partícula et, ok? Bom, agora já na Bíblia Sagrada, não é? Nós temos aqui então a partícula et, o Aleph e o Tav. Et. Esta partícula, como já foi ensinado no hebraico bíblico, é um marcador gramatical apenas, de objeto direto, ok? Ou seja, não tem significado próprio. Ela não quer dizer Yahushua, Yeshua ou Jesus, ok? Nem aponta para uma pessoa específica. Exemplos. Aqui eu tenho esse texto aqui em hebraico, não é? Que vai dizer assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim, ou seja, e Deus criou os céus. Beleza? Então, nesse versículo, eu vou ter a partícula et. Aonde que eu vou encontrar a partícula et aqui nesse versículo? Aqui, ó. Ela está aqui. Ó. Et hashamayim, criou os céus, não é? Beleza? E ela está aqui também. Só que ela aparece milhares de vezes na Bíblia hebraica. E por que que muitas pessoas associam ela a Jesus, ao Messias? Vamos saber disso? Então, por que algumas pessoas, não é, tentam ligar, talvez forçosamente, o et a Jesus? Porque é escrita com Aleph, o Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico, e o Tav, última letra do alfabeto hebraico. Assim como no alfabeto grego, o alfa e o ômega, não é? É o A e o Z, de A a Z, no nosso alfabeto português, não é? Então, o alfa e o ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Assim é no Novo Testamento, porque foi escrito em grego, ok? Mas uma coisa que é muito importante. No hebraico, isto não é sustentado.
não é, sustentado pela gramática, ok? No hebraico, o et, essa partícula aqui, no hebraico, não é um título, também não é um nome, e não funciona como símbolo messiânico no texto original. Essa partícula, ela nunca foi apontada, ela nunca, na verdade, ela nunca aponta para identidade do Messias, ok? Nenhum escritor judeu, nenhum léxico hebraico, ok? Nenhuma gramática, não é? Gesenius ou Joan Muraoka, ó, Joan Muraoka, não é? E Walk e Connor ensina isso. Mas então de onde saiu essa ideia, esse conceito, essa crença de que o Aleph e o Tav simboliza Jesus, porque ele diz em grego, não é? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Gente, eu vou parar por aqui, para que não fique muito carregado o vídeo, e amanhã a gente vai voltar, não é? Já com os textos bíblicos em hebraico, onde você vai encontrar a partícula et, tá bom? Até chegar no Novo Testamento, beleza? Não se preocupe, você que vive no mundo espiritual, que tem uma visão além do léxico, do significado original, né? Além da gramática, você vai ser tocado, tá bom? Isso é para quem tem aquela envergadura, aquela inclinação para as coisas do alto e não para as coisas de baixo, do nosso mundo físico, beleza? Aquela sabedoria que para o mundo é considerada loucura, ok? Eu espero você amanhã, tá bom? Shalom, uma excelente noite para vocês.